Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 5 de Sivan, 5.783. Estamos em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e a sua leitura diária. Hoje nós estamos no dia 25 de maio de 2023. Estamos aí nos preparando para Shavuot. Estaremos aí entrando em Shavuot ao pôr do sol de hoje, entrando no dia 6 de Sivan, e vamos até o pôr do sol de sábado, que será o encerramento do 7º dia de Sivan, onde temos aí Shavuot nesses 2 dias, fora da terra de Israel, né? Então, estamos aí hoje com a última contagem do Omer, Baruch Hashem. Isso daí é importante, nós estarmos nessa conexão com a última contagem do Omer, ok? Hoje é o 5º dia para o Shabat, então nós estamos na quinta-feira e é a nossa quinta leitura também em conexão com a Parashá Nassau, né? Trazendo algumas coisas para que possamos somar as nossas reflexões de Shavuot. Baruch Hashem por isso daí, né? Hoje nós vamos ter aí diante da nossa contagem do Omer, né, a palavra do nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, que vai nos falar sobre o último dia da contagem do Omer, né? E também nós teremos aí algumas passagens, né? Vamos trazer algumas passagens da Mishnah, que nos fala sobre esse dia da contagem do Omer e principalmente de Shavuot, né? Então, o que os nossos sábios falam conosco através da Mishnah sobre esse dia ímpar também na história da humanidade, né? A outorga da Torá, ok? Baruch Hashem por isso. Vamos ter aí a nossa programação, né, a partir das 20 horas, lá da Sinagoga Bnei Noach, regional Bauru, para o Brasil e para as nações, trazendo aí a cerimonial de Shavuot, a primeira noite de Shavuot, e depois nós estaremos aí amanhã à noite também trazendo a segunda noite de Shavuot, né? Então, hoje, para o primeiro dia, nós teremos dentro da nossa programação, à noite, né, teremos o rito semelhante ao Shabat, né, ao Kabbalat Shabbat, o acendimento das luzes especiais de Shavuot, né, teremos aí as preces, né, que tem conexão com o Salmo 134, o Salmo 121, né, vamos ter o Shema, vamos ter aí, né, a leitura da porção da Torá, que está principalmente, né, em Shemot, capítulo 19 até o capítulo 20, verso 26, que está onde está inserido, né, Haseret Hadibrot, os 10 ditos, e nós estaremos aí trazendo estas questões. Vamos ter aí o momento do Kiddush, né, o vinho, a ablução, e também a bênção das halot, né, os pães especiais de Shavuot, né. Teremos aí um jantar à base de leite, e na sequência, não encerrando, né, mas continuando o cerimonial, nós teremos aí o texto, né, a respeito das 7 leis de Noach e as suas ramificações, e também temos aí, né, um texto sobre a declaração noética, né, que todo Bnei Noach pode fazer, né, durante as manhãs ao despertar também, né. Então temos aí algumas coisas, bastante coisas, mas é tudo para o aperfeiçoamento, né, da nossa jornada monoteísta, ok? Vamos para realmente a nossa contagem do Omer, né? Hoje nós estamos aí no último dia da contagem do Omer, então vamos ver aí a nossa contagem no dia de hoje.
recordando que a contagem do Homer é a cura para as nossas emoções, o refinamento para a nossa personalidade, um refinamento pessoal, e vem dentro dos 7 atributos emocionais, né? Hesed, que é amor, ou benevolência, Gevurah, que está conectado com justiça, disciplina, restrição e temor, Tiferet, beleza e harmonia e compaixão, Netzach, persistência, firmeza e ambição, Hod, humildade e esplendor, Yesod, vinculação, fundamento, união, né? E a última é Malchut, nobreza, soberania, liderança. E é exatamente em cima deste último atributo emocional, Malchut, que nós estamos no dia de hoje, né? Então hoje a contagem do Homer, né? Estamos no 7º dia da 7ª semana da contagem do Homer. E a contagem do Homer se faz assim. Hoje é o dia 49, ou seja, 7 semanas do Homer. Vamos lá? Hoje é o dia 49, ou seja, 7 semanas do Homer. E assim nós estamos completando os 49 dias, as 7 semanas da contagem do Homer. Então nós estamos em Malchut, Shebe Malchut, nobreza na nobreza, e para nossa reflexão, examine a soberania da sua soberania. As perguntas, né, para a nossa reflexão. Ela vem de uma profunda confiança interior em mim mesmo? Ou é somente um adereço para mascarar minhas inseguranças? É isso que torna excessiva a minha soberania? Estou consciente de minha singularidade como pessoa e de minha contribuição pessoal. Estou consciente sobre a minha contribuição pessoal. Então, nobreza na nossa contagem, né? Completando então os 49 dias, né? Hoje é o dia 49, ou seja, 7 semanas do Homer, fazendo um exame, né, na nossa soberania, né, sobre a nossa própria soberania. O exercício do dia é: tire um momento para concentrar-se em si mesmo, no seu verdadeiro ser interior, não em seu desempenho e em como você se mostra aos outros. E fique em paz consigo mesmo, sabendo que Deus criou uma pessoa muito especial. E essa pessoa especial que Deus criou é exatamente você. Então, chegando no dia 49 da contagem do Homer, o nosso rabino Simon Jacobson, ele traz para nós, né, essa reflexão do 7º dia, na 7ª semana da contagem do Homer. Resumidamente, nesta contagem aqui, no último dia, o exercício é você olhar para dentro de você mesmo. Você encontrar o seu eu essencial. Quando você olha ao seu entorno, quando você olha aquilo que está no mundo aí fora, você se perde com tantos negativos e positivos. Há muitas coisas acontecendo, boas e más, né? Há muitas bênçãos e maldições, por assim dizer. Então, há muitos fatores positivos, mas também há muitos fatores negativos. Você tem momentos realmente em que você pode dizer: puxa vida, tenho sucesso. Mas há momentos em que você fica frustrado porque realmente não alcança o sucesso desejado. Então, nesse último dia, o exercício do dia é voltar-se para si mesmo. Não se deixar levar nem pelo positivo nem pelo negativo, mas você buscar dentro de você mesmo o seu eu essencial, que é para estar em conexão com Deus.
Então, nessa sua busca do seu verdadeiro eu essencial, do seu verdadeiro eu interior, é o momento de você, próximo da entrega da Torá, né, e recordarmos o que aconteceu há 3.335 anos atrás, buscar esse nosso eu essencial, nos encontrarmos conosco mesmo e em conexão com Deus. É isso que é o mais importante de tudo, para que você possa, na sua jornada monoteísta, fazer sempre aquilo que é melhor, aquilo que agrada a Deus e que traz muito shalom para você. E assim você vai caminhando no seu dia a dia, na sua jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Buscando realmente esse seu eu essencial, que é a resposta para tudo. O nosso rabino Yitzhak Ginsburg, falando sobre esse 7º dia, né, completando o 49º dia da contagem do homem, ele diz assim: agora chegamos ao 7º dia da 7ª semana, o 49º dia da contagem do homem. O resto no descanso. É o aspecto do Shabat, no 7º dia da criação, que foi Shabat, o descanso de Deus. Às vezes, a pessoa descansa porque está muito cansada e precisa fazer um esforço para descansar. Mas descanso dentro do descanso, diz o nosso mestre, indica um estado de descanso sem esforço, pelo qual todos os estados da criação representados pelos 7 dias da semana, pelo qual as 7 faculdades do coração tornam-se sem esforço. Chamamos isso de consciência natural, o fluxo natural perfeito da consciência. Quando atingimos esse estado, estamos prontos para receber a Torá, que é o cumprimento da vontade de Deus em estado de repouso e tranquilidade, né? Por isso, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, filho primogênito de Hashem, respondeu, né, para o Eterno com a questão da Torá, né? Nascer venishma, ou seja, faremos, que significa obedeceremos, e faremos, né? Obedeceremos e ouviremos, que significa estudar. Então, essa recepção, né, da Torá que o nosso irmão mais velho, o povo judeu, fez no Monte Sinai, foi num momento de realmente tranquilidade, serenidade. Foi um momento de realmente descansar em Hashem. E é nesse estado que a nossa consciência natural, segundo o nosso rabino Simon Jacobson, ele traz para nós aliás, aqui é Yitzhak Ginsburg, né, que traz para nós exatamente nós buscarmos uma consciência natural em que tudo está em Deus. E as nossas emoções precisam estar em Deus. Todo o nosso ser precisa estar em Deus, para que nós tenhamos em Deus esse shalom, esse descanso, para que nós possamos realmente receber a Torá com tranquilidade, com serenidade, né, e dispostos a estudar, a obedecer a Torá e as 7 leis de Noah. Não esquecendo que a Torá, ela tem tudo a ver conosco, os não-judeus, as nações, os povos, porque Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, que é uma sinopse de toda a Torá, certo? Ela foi escrita em 620 letras hebraicas, 613 mandamentos para o judeu, o filho primogênito de Deus, e os 7, né, mandamentos ou as 7 leis de Noah para as nações, para os povos não judeus. Então, as 7 leis de Noah, Deus teve um cuidado de realmente entregar também a Moshe. E dessa forma, Deus, ele simplesmente validou,
ele oficiou, né, realmente as 7 leis de Noé para as nações, para os povos. Por isso que a Torá, ela foi outorgada no deserto, terra de ninguém. A Torá ela foi outorgada no deserto porque ninguém é dono de nada. E ao mesmo tempo, Deus está trazendo uma mensagem que a Torá, ela não é somente para o povo judeu. As nações recusaram. Nós vamos ver alguns trechos na Mishiná daqui a pouco que nos fala essas questões, né? Sobre as nações recusarem a Torá. E cada um deu a sua desculpa. Mas quando Deus ofereceu a Torá ao povo judeu, eles responderam de pronto, imediatamente, né? Nascer venishimá, faremos e ouviremos, que significa obedeceremos e estudaremos. E é por isso que o povo judeu é conhecido o povo do livro, o povo que estuda, né? Suas casas, suas lojas, seus negócios, suas sinagogas são cheias de livros, de estudos, né? Então é exatamente isso, né? Nascer venishimá, faremos e ouviremos. E nesse sentido, as 7 leis de Noé, ela foi outorgada junto com a Torá para Moshe. Então, as 7 leis de Noé, ela foi dada a Moshe, para Moshe compartilhar com as nações, os não-judeus. Porém, nesses 3.000 e poucos anos aí, o povo judeu teve que, devido às grandes perseguições, falsas acusações, né, pogroms, cruzadas, nazismo e por aí, o holocausto, né, que aconteceu. Então as perseguições foram muito intensas e não houve a possibilidade de que realmente o povo judeu pudesse anunciar para as nações as 7 leis de Noé, porque qualquer coisa era motivo para acusar o judeu de alguma coisa, né? Então, nesse sentido, realmente ficou guardado esse tesouro por mais de 3.000 anos, né? Mas aí, com o advento, né, que aconteceu, infelizmente, chamado Holocausto, né? O mundo teve uma guinada, uma virada depois disto, né? E aí, então, houve uma abertura maior no sentido de liberdade de expressão e livre culto, né? E dessa forma, então, o judaísmo pôde viver, né, apesar de tantos sofrimentos, pôde viver com mais liberdade, né? E através disso daí o judaísmo foi sendo cada vez mais difundido entre as nações. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, depois de Moshe, foi o único que se preocupou com as nações e os não-judeus, justamente porque o tempo foi propício para isso, né? E o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, orientando os seus Hassidim, os seus rabinos, né, ir às nações e levar as 7 leis de Noé para um mundo melhor e para ombro a ombro com o povo judeu poder realmente preparar o mundo para ser a moradia de Deus e para a revelação de Mashiach, para a redenção final. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel veio desde da década de 1950, né, realmente com esse propósito. E aí, através das décadas 60, 70, 80, 2000 para cá, né, aí vem realmente os rabinos expandindo, né, as 7 leis de Noé, né? Aqui no Brasil, o nosso rabino, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é o único rabino líder do movimento Bnei Noah Brasil, certo? Que é a nossa liderança, a nossa referência, é o emissário do Rebbe, e por isso o nosso líder no Brasil e algumas comunidades internacionais, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, um rabino ortodoxo do movimento Chabad, da sinagoga Chabad Brooklyn, São Paulo, né?
é a liderança dos Benei Noa no Brasil, dentro desse aspecto aí. E é por isso que realmente, né, o movimento com a sua liderança tem sido expandida em todos os estados da nossa federação, algumas comunidades internacionais, né? Então, por isso, você não se confunda, né? Muitas vezes se faz muitas propagandas de rabinos A, B e C, né? E às vezes parece que tem tudo a ver conosco. Não tem. O nosso rabino líder é o nosso Rav Yaakov Geranstad. Esse que é o nosso rabino líder, ok? Então, os demais, né, ou aplaudem o serviço que ele tem feito, abraçar realmente a causa, né, entre os não-judeus, né, o trabalho árduo que é desbravar isso daí, né, e realmente com a expansão que está havendo do movimento Benei Noa Brasil, né, com as comunidades nos estados, 9 sinagogas Benei Noa regional dentro do Brasil, né? E Bauru aqui é uma das sinagogas Benei Noa regional, com a supervisão do nosso Rav Yaakov Geranstad, né? Então, esta é a nossa liderança, e é esta liderança que nós queremos honrar no nosso dia a dia, porque de fato ele teve esta ousadia, né? A coragem de poder abraçar os não-judeus e realmente trazer as 7 leis de Noah para poder expandir a unidade e a unicidade de Hashem, né? Os dias da redenção final com o justo e verdadeiro Mashiach, e nos preparando exatamente para todas estas realidades aí, né? Então, por isso, né, nesse aspecto, é que o 7º dia da 7ª semana da contagem do homem vem trazer para nós essa questão do descanso, né? Ou seja, de nós termos a certeza absoluta que, sob a orientação rabínica que estamos, e preocupados com as 7 leis de Noah, e cada dia mais vivendo a unidade, a unicidade do único Deus, aquele que é um e único, indivisível, incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu e muito menos ressuscitou, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Nós estamos no caminho certo e temos esta tranquilidade, esse descanso espiritual de podermos chegar na contagem do homem no 49º dia, para completar, né, o nosso refinamento pessoal e a cura das nossas emoções. Que todos nós tenhamos o mérito de receber a Torá novamente nesse Shavuot, recebendo a Torá da boca do próprio Mashiach, que nos ensinará um novo nível de Torá na redenção final. Ele nos ensinará como nos conectar com a raiz de nossa alma, para que não haja mais necessidade de alguém ensinar aos outros sobre o próprio Deus. E dessa forma nós possamos, né, mais uma vez, que nós possamos ter um Hag Sameach, uma feliz festa e uma recepção de Torá, com uma internalização dela com alegria e interioridade. Que nós possamos buscar cada vez mais esta realidade para juntos, ombro a ombro, com o nosso irmão judeu, né? Nosso irmão mais velho, filho primogênito de Deus, juntos nós possamos estar aí trazendo cada vez mais, né, o monoteísmo, as 7 leis de Noah, a Torá para as nações, para os não-judeus, e juntos estarmos aí divulgando, né, cada vez mais a redenção final, né? Um dos propósitos, aliás, o propósito principal, a tarefa suprema que nós temos é, de fato, transformar o mundo para ser a moradia de Deus. E isto é ombro a ombro com o nosso irmão judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, ok? Vejam bem que a outorga da Torá, ela também é chamada de Ketubá, né? O casamento de Deus com o povo judeu. Por isso, realmente fala que o povo judeu é a menina dos olhos, é a noiva de Deus, né? E a teologia da substituição, ela não tem efeito algum.
a teologia da substituição, onde diz que o povo judeu foi substituído e que Deus não tem mais nada a ver com eles. Isso é uma grande falácia do mundo moderno, ok? Nesse sentido, o povo judeu sempre será a noiva, a menina dos olhos de Deus. E nós, como os irmãos mais novos, né, nós precisamos estar somando com o povo judeu, porque a redenção final é para o povo judeu e para as nações. E o Olam Rabá, o mundo vindouro, também é para o povo judeu e para as nações, ok? Cada um ocupa um devido espaço e a sua devida ocupação dentro dessa organização que Deus deu na questão da criação, ok? Então, por isso, né, vamos para algumas seleções do Midrash acerca da entrega da Torá, para nós termos algumas noções sobre essa questão aí, né? Então, os nossos mestres, através da Mishnah, traz para nós, entre outras coisas, a seguinte questão. O Resh Lakish, ele ensinou qual é o significado do versículo de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 31. E foi tarde e foi manhã, o sexto dia, o que vem nos ensinar, aparentemente sem sentido, a letra rei, que está antes da palavra sexto dia, né, que vem o sexto dia. Então aqui é o rei, né, rei, que é a expressão suave, né, da palavra rei, né, que é a quinta letra do alfabeto hebraico. Então, o Resh Lakish, ele ensina que Deus impôs uma condição a toda a criação, dizendo: se o povo de Israel aceitar a Torá, você perdurará. Caso contrário, eu a restituirei ao caos. Né? Então, de acordo com essa visão do Midrash dos nossos sábios, né, o universo em si, ele existia de forma provisória até a outorga da Torá. As nações rejeitaram. Se o povo judeu rejeitasse a Torá, então significaria que tudo voltaria ao caos, ou seja, ao zero absoluto, e só permaneceria Deus existindo, né? Então, essa é uma questão aí, o quanto que a Torá, ela é fundamental, essencial para a subsistência, sobrevivência do nosso universo, né? Lembrando que nós estamos num universo com mais de 240 bilhões de constelações, Via Láctea, né? Galáxia e aquelas coisas todas lá, né? Então, e nós somos uma delas, né? O versículo de Devarim, Deuteronômio, capítulo 33, verso 2, declara: então o Eterno disse, o Eterno veio do Sinai. Quando Deus se revelou ao outorgar a Torá a Israel, ele não se revelou apenas aos israelitas, mas ele se revelou a todos os povos. Primeiro, ele se dirigiu aos descendentes de Esaú, e ofereceu-lhes, dizendo: vocês aceitam a Torá? E eles responderam: o que está escrito nela? E Deus disse: não matarás. E eles responderam: Senhor do universo, toda a essência do nosso pai Esaú, o patriarca do nosso povo, é matar, conforme consta em Gênesis, capítulo 27, verso 22. Mas as mãos são as mãos de Esaú. O pai dele, de Sarraque, só lhe asseverou isso: por sua espada viverás. Não podemos aceitar a Torá. Em seguida, Deus se dirigiu aos filhos de Amon e Moabe e ofereceu-lhes: vocês aceitam a Torá? E eles responderam: o que está escrito nela? E Deus retrucou: não cometerás adultério. Então eles disseram: Senhor do universo, toda a nossa essência é o adultério, conforme consta no versículo de Gênesis, capítulo 19, verso 36. E ambas as filhas de Ló conceberam de seu pai. Não podemos aceitar a Torá. Em seguida, Deus dirigiu-se aos filhos de Ismael e ofereceu-lhes: vocês aceitam a Torá? E eles responderam:
o que está escrito nela? E Deus retrucou: não roubarás. Então eles disseram: Senhor do universo, toda a essência do nosso povo é furtar e roubar, conforme consta em Gênesis, capítulo 16, verso 12, a respeito de Ismael. Ele será um homem selvagem, sua mão estará em todos e a mão de todos estará nele. Não podemos aceitar a Torá. Então, desta forma, nenhum povo do mundo deixou de ser procurado por Deus, mas todos recusaram a Torá. Deus ofereceu então ao povo judeu, que imediatamente responderam: Nascer venishma, faremos e ouviremos. A esse respeito está escrito em Devarim, Deuteronômio 33, 2. O Eterno veio de Sinai e de Seir, lhes alvoreceu, apareceu desde o monte Parã, e com ele ainda havia uma parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade, escrita com sua mão direita, deu-lhes lei do meio do fogo, né? Então essa é uma das vertentes da Mishnah. Uma outra que nós temos aí, né, fala exatamente sobre o que o Rabi Yehoshua ben Levi, né, traz para nós, o que está inserido, né, registrado na Torá. Essa parte aqui, né, é um embate que nós vamos ver aqui, segundo a Mishnah, do Rabi Yehoshua ben Levi, que fala sobre, né, um embate, por assim dizer, né, uma boa discussão entre Moshe e os anjos, porque quando Deus foi fazer a outorga da Torá, os anjos protestaram, né, onde já se viu o Senhor dar a Torá a um humano mortal, né? Então aí entrou um embate, uma discussão. Então a Mishnah, ela fala da seguinte forma, ó. Quando Moshe foi ao alto, né, foi elevado ao alto, lembra que ele subiu ao Monte Horeb, né, o Monte Horeb e o Monte Sinai é o mesmo monte, e ele adentrou a nuvem espessa. Nesse momento ele é elevado ao céu para receber a Torá, e é onde que acontece, segundo a Mishnah, é onde que acontece o diálogo, né, a boa discussão entre Moshe e os anjos, né? Então, os anjos perguntaram a Deus, né, ao Eterno, o que faz o mortal entre nós? E Deus respondeu: ele veio receber a Torá. E então eles retrucaram: o Senhor pretende entregar esse tesouro precioso que ficou guardado durante 974 gerações antes do mundo ter sido criado a um homem de carne e osso? Ó Eterno nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra, tu que estendeste teu esplendor sobre os céus, como consta Salmo 8, verso 2. O que é o ser humano para que dele te lembres, e o filho do homem para que o consideres? Capítulo 8 de Salmo, verso 5. Deus disse então a Moshe: responda a eles. E Moshe disse: Senhor do mundo, temo que eles me queimem com o alento de suas bocas. Então Deus lhe ordenou: segure-se no meu trono de glória e responda a eles. Agora nós vamos ver o diálogo de Moshe com os anjos, né? E é precioso, maravilhoso esse diálogo aqui. Então começa da seguinte forma: Moshe perguntou então, né, aos anjos, né? Aliás, primeiro ele perguntou a Deus dizendo assim: Senhor do mundo, o que está escrito na Torá que está sendo outorgada? Então Deus respondeu: eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então Moisés se dirigiu aos anjos e disse: vocês desceram para o Egito? Vocês foram escravos do faraó? Porque a Torá teria de ser dada a vocês? E então os anjos, eles ficaram sem resposta, porque eles não foram escravos no Egito. Moisés prosseguiu perguntando a Deus:
o que mais está escrito nela? E Deus disse, não terás outros deuses. E Moisés, dirigindo-se aos anjos, disse a eles, vocês vivem em meio às nações do mundo que adoram falsos deuses? E os anjos responderam, não. Mais uma vez. Moisés então prosseguiu perguntando a Deus, o que mais está escrito nela? E Deus respondeu, não jurarás em vão em meu nome, em nome do eterno teu Deus. E Moshe então diz aos anjos, vocês atuam no comércio, onde há necessidade de jurar, para que possam acabar jurando em vão em nome de Deus? E os anjos responderam, não. Então Moshe prosseguiu perguntando, a Deus, e cada momento que Deus falava alguma coisa e Moshe falava os anjos simplesmente diziam, não. Então Deus citou outro mandamento, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Então Moisés se dirigiu aos anjos e perguntou, vocês fazem trabalhos físicos para que precisem de descanso? E os anjos responderam, não. Moisés prosseguiu perguntando a Deus, o que mais está escrito? E Deus respondeu, honrarás a teu pai e a tua mãe. E Moshe pergunta aos anjos, vocês têm pai e mãe? E os anjos responderam, não. Moisés ainda continua e diz, perguntando a Deus, o que mais está escrito na Torá? E Deus diz, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E Moisés pergunta aos anjos, entre vocês há ciúmes? Vocês são tentados pela má inclinação? E os anjos responderam, não. Os anjos então aceitaram a decisão de Deus, a outorga da Torá ao homem mortal. Cada um deles se transformou em amigo de Moisés e deu-lhe um presente conforme consta no Salmo 68 e o verso 19 que declara, subiste às alturas levando cativos, ou seja, a Torá, para trazer dádivas para a humanidade. Até o anjo da morte deu um presente para Moshe, revelando que a oferenda de incenso tem a propriedade de salvar da praga e da morte. Por isso que a oferenda de incenso é a mais preciosa no Mishkan e depois no tabernáculo, no Beit HaMikdash, o grande templo. O Bet Halevi explica que a conversa entre Moisés e os anjos se referiu à Torá transmitida oralmente, ou seja, a capacidade de interpretar a Torá e proferir decisões em casos de dúvidas ou de julgamentos. A Torá oral foi outorgada a Moshe no dia 6 de Sivan, enquanto ele ainda estava no céu, uma vez que, conforme já mencionado, Deus concordou com a sugestão de Moshe e a presença divina só desceu para a outorga da Torá escrita no dia 7 de Sivan. Ou seja, então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, dia 6 de Sivan, esse é o momento que há 3.335 anos atrás, Moshe estava vivenciando na presença divina, diante dos anjos e com os anjos, tendo este embate, esse diálogo, essas perguntas e respostas. Então Moshe, vejam bem que Moshe estava diante de Deus, Deus é Dayan Haemet, ele é um verdadeiro juiz. E também ele estava diante de todo o tribunal celestial. E ele estava ali no embate com os anjos. Então Moshe, ele tinha que usar de fundamento jurídico para poder defender o porquê que ele e a humanidade estava recebendo a Torá, entendeu? E por isso chegou no fim do diálogo, os anjos simplesmente não tinham mais o que fazer e acabaram concordando, né? Então Moshe, ele defendeu de forma
bem fundamentada juridicamente, né, diante do próprio tribunal celestial e diante do próprio juiz, o juiz verdadeiro, Dayan Haemet, o Eterno. E quando os anjos viram que não tinha como argumentar, então acabaram realmente concordando, então a sentença foi dada. A Torá oral foi dada a Moshe no dia 6, e ele pôde compreender todas as dimensões da Torá. E então no dia 7 de Sivan, Deus no Monte Sinai, ele então faz a outorga da Torá escrita, que são as 2 tábuas que Moisés traz, né, uma síntese de toda a Torá escrita, que posteriormente Moshe faz as compilações, né, as compilações, né, da Torá escrita, e isso vai sendo transmitido de geração em geração através dos compiladores. E a tradição oral também vai sendo de geração em geração, via boca a boca, por assim dizer, e posteriormente, já bem há pouco tempo atrás, a decisão dos rabinos foi de imprimir, né, a Torá oral para que pudesse não se perder os seus ensinamentos, ok? Então, Êxodo capítulo 19, verso 2, continuando dentro, né, de alguns textos da Mishnah, e acamparam no deserto. A Torá foi outorgada em público em um lugar sem dono, pois se ela tivesse sido outorgada na terra de Israel, as demais nações do mundo poderiam alegar que não teriam parte nela. Então, as nações poderiam simplesmente chegar no momento e falar assim: como foi dado ao povo judeu na terra de Israel, então nós não temos nada a ver com isso, então nós vamos viver a nossa vida sem a Torá. Mas como a Torá foi outorgada num lugar sem dono, no deserto, e isso significa que a Torá, ela é de todas as nações, de todos os povos. No princípio, somente o povo judeu é que abraçou a Torá e tem vivido por ela até os dias de hoje, né? E assim o será até na redenção final com Mashiach e no Olam Rabá, sem sombra de dúvidas, ok? Então, é por isso que ela foi dada dessa maneira, pois assim todo aquele que desejar sente-se livre para aceitá-la. A Torá, ela não é imposta, ela é apresentada. A Torá e as 7 leis de Noah, ela é apresentada às nações, aos povos. Ninguém é obrigado a aceitar a Torá e as 7 leis de Noah. É uma decisão pessoal, individual. É a pessoa que decide. Mas, sem sombra de dúvidas, é a única revelação divina realmente para os povos, ok? Alternativamente, a Torá não foi outorgada na terra de Israel para evitar que as demais nações do mundo pudessem alegar que não a receberam por ela ter sido outorgada na terra de Israel, e também para evitar que o povo israelita viesse a dizer aos demais povos: vocês não têm parte nela. Então, o próprio povo judeu não pode alegar que as nações não têm parte na Torá. Automaticamente não podem dizer que as nações não têm parte na redenção final com Mashiach, e nem que não têm parte no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então vejam bem como que Deus, na sua infinita sabedoria, ele realmente fez todas as coisas de forma que ninguém pode alegar ignorância e nem chamar Deus de que privilegiou o povo judeu. A questão é que o povo judeu deu uma resposta sim, enquanto que as nações deram não. Tanto é que a nação de Israel, por exemplo, né, não tem nenhuma divindade pagã como o seu Deus. É a única nação que realmente a sua fé, ela é a fé da Torá, a fé do único Deus, invisível, incorpóreo, aquele que é um e único, não é 2 nem 3, né? Mesmo o Estado de Israel precisando da sua retificação espiritual, mas é a única nação dentro desse escopo, enquanto que todas as nações
né? Como diz o profeta, se não me falha a memória, Abacuque, né? Cada nação anda em nome dos seus deuses, mas nós, quer dizer, o povo de Israel, andamos em nome do nosso Deus, né? Hashem, o Eterno, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Então a nação de Israel é assim. E a Torá não foi outorgada na terra de Israel para evitar exatamente também briga entre as próprias tribos, né? Por que foi no terreno que pertence à tribo tal? Então, para evitar também briga entre as próprias tribos. E por que ela foi outorgada em pleno deserto? Porque assim como o deserto carece de qualquer tipo de luxo, assim também a palavra da Torá só permanece em quem se abstém de luxuosidade, né? Então, quando a pessoa perde o espírito humilde, a Torá se torna ausente, né? Então, toda a questão da luxuosidade, ela sempre joga a Torá para fora, né? Então, essa é a questão aí. Então, dessa forma, né, finalizando aqui, né, na nossa reflexão de hoje, né, dentro desses contextos da Mishnah, nós temos aqui o Rabi Simai, que ele explica quando o povo de Israel declarou, né, Nasce Venishma, nós faremos e ouviremos, ouviu-se uma voz celestial que disse, como está registrado, né, quem revelou aos meus filhos o segredo dos anjos? Conforme consta no Salmo 103, verso 20, que diz, bendizei o Eterno, ó vós que sois seus anjos, valorosas criaturas, que cumprem a sua palavra ouvindo a voz de sua palavra. Ou seja, eles primeiro fazem e só depois ouvem, uma característica dos anjos, né? Então, quando o povo judeu respondeu isso, né? Então uma voz celestial se fez ouvir. Quem revelou aos meus filhos, os judeus, né, o segredo dos anjos? Nasce Venishma. Quando os filhos de Israel declararam, faremos, antes de declararem, ouviremos, 600 mil anjos ministradores se aproximaram de cada um deles e colocaram duas coroas, uma correspondendo a faremos e a outra a ouviremos. E quando Israel pecou, 1.200.000 anjos destruidores desceram e as retiraram, as duas coroas. Em Shemot, Êxodo, capítulo 19, verso 7, e eles ficaram ao pé do monte, como está escrito. O Rabi Avidime Bar Hamá explicou que aprendemos desse versículo que Deus suspendeu as montanhas sobre eles e disse, se vocês aceitarem a Torá, será bom. Caso contrário, este será o local de vossas sepulturas. Apesar dos israelitas terem declarado previamente, né, nós faremos e ouviremos, essa ameaça, entre aspas, por assim dizer, serviu para enfatizar que eles jamais poderiam voltar atrás, né? Então, dessa forma, né, algumas passagens do Midrash, né, que falam sobre esse momento da outorga da Torá, né? Tem vários outros textos que nós vamos falar amanhã diante desta realidade da Mishnah, ok? Né? Uma parte mais elevada, mais profunda, né, das questões espirituais, ok? Então, por isso, amados, né, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de sábado, né, nós estaremos vivenciando Shavuot, né? E dentro dessa questão de Shavuot, nós precisamos ter aí uma das mensagens da própria Parashá Nassó, nos fala que a Torá, ela faz com que o mundo viva. E é o que nós vimos aí, né? Até a outorga da Torá, o universo estava vivendo de forma provisória. Mas com a outorga da Torá, quando o povo judeu disse, Nasce Venishma, faremos e ouviremos, então realmente o estado provisório caiu por terra e de forma, né,
entre aspas, né, de forma oficial, o mundo passou a existir há 3.335 anos, né? Então, isso é importante nós estarmos com essa conexão, porque a Torá faz com que o mundo viva. E isso traz para nós a mensagem que sem a Torá, ou aqueles que andam sem a Torá, estão como zumbis, mortos-vivos. Estão vivendo um estado vegetativo, por assim dizer, né? Ou um estado sem sentido. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele incentivou, orientou e ensinou os seus Hassidim, né, os seus rabinos, os seus seguidores, para que fossem as nações e levassem as nações às 7 leis de Noa, que é pertinente aos não-judeus, as 7 leis de Noa essencialmente, né? Então, por isso, deixa eu ver aqui, as 7 leis de Noa, né? Então, de forma resumida, né? Não a idolatria, não a blasfêmia, não roubar, não assassinar, não manter relações sexuais proibitivas ou ilícitas, tribunal de justiça e não comer um membro de uma criatura viva, né? Então essas são, de forma simples, as 7 leis de Noa. À noite nós estaremos lendo as 7 leis de Noa e as suas ramificações para uma melhor compreensão, melhor entendimento. Então, como as 7 leis de Noa foi outorgada junto com a Torá, ou seja, junto com os 613 mandamentos, então Deus disse a Moshe também as 7 leis de Noa. E nesse sentido, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele enviou então os seus rabinos, os seus mensageiros, os seus emissários entre as nações para anunciar as 7 leis de Noa, para que se as nações, os povos, procurarem viver as 7 leis de Noa, nós teremos um mundo melhor, e ombro a ombro com o povo judeu, nós estaremos transformando este mundo para ser a moradia de Deus, e abreviamos, né, a revelação do justo Mashiach para qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, agora. Amém, vem amém. Então, dessa forma, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, não esqueça esse nome, não esqueça este rabino, não esqueça essa liderança. Essa é a nossa liderança Bnei Noach Brasil, né? Graças a esse emissário do Rebbe, o Rav Yaakov Gerenstad, que o Brasil está tendo a oportunidade de poder viver as 7 leis de Noah e dessa forma podemos expandir cada vez mais o conhecimento do único Deus. Então vamos em frente nessa jornada, vamos honrar a nossa liderança, o Rav Yaakov Gerenstad, que ele teve essa ousadia, essa coragem de abraçar os não-judeus para trazer as 7 leis de Noa e para que o Brasil seja um Brasil melhor. E através de todas as comunidades Bnei Noach, através das 9 sinagogas Bnei Noach regionais, né, que tem no Brasil afora, nós possamos expandir esse monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica para todos os cantos do Brasil e para as nações. Que nós possamos cada vez mais exaltar o bom nome do nosso Deus e honrar a nossa liderança. Amanhã, com a graça de Hashem, estaremos de volta à tarde com a Torá. E à noite, a partir das 20 horas, não percam aqui por esse canal a transmissão, né, a cores, ao vivo e a cores, né, por assim dizer, né, da primeira noite de Shavuot. Então nós temos um encontro a partir das 20 horas, né, a primeira noite de Shavuot. Se der 20 horas e não começou, não fiquem chateados, vai começar. Nem que for a gente colocar já ao vivo e colocar ali algumas músicas, né, para saber que estamos ao vivo, nós estaremos ali abrindo, né, o link e a live com músicas, né, até o pessoal poder entrar, dar tempo do pessoal entrar e nós iniciarmos oficialmente o cerimonial de primeira noite de Shavuot.
Até mais. Shalom, shalom.